Aqui estamos, nesse tempo, Pai, para te cultuar, para te adorar, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Quebrante o nosso coração, Jesus, nessa noite. Que possamos, Pai, estar atento àquilo que o Senhor quer falar, Pai, aos nossos corações. Te agradecemos por tudo, Jesus, por tudo. Amém. Podem se assentar, queridos? Amém? Estou aqui com muito temor e tremor, mas grato a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz por poder testemunhar, anunciar o Evangelho de Cristo, que um dia me encontrou, me tirou das trevas para a luz e da morte para a vida. Anunciar esse Evangelho, querido, é um prazer. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, versículo 11. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz bem assim. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Quando o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, quanto aos empregados de meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai, e ele direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Somente até aqui, queridos. Amém? Hoje, essa parábola do filho pródigo será o nosso texto base. E o direcionamento para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, acerca da nossa realidade, dos nossos dias atuais. E aqui inicia essa parábola Jesus trazendo a figura de um pai e 2 filhos, onde esse filho mais novo, ele pede a sua herança para o seu pai, a sua parte da herança. Assim seu pai repartiu ali os bens entre os 2 filhos. E Jesus continua e diz: não muito tempo depois, esse filho mais novo reuniu tudo que tinha, tudo que ele tinha, e foi para uma região muito distante. O primeiro ponto que eu quero trazer para nós essa noite é: o que temos pego como herança que nos afasta de Deus?
O que temos pego como bem mais precioso, que nos leva para distante do Pai? Isso pode ser, querido, muitas coisas, a nossa vida ordinária, a nossa vida cotidiana, a nossa busca incessante pelos nossos objetivos, pelas riquezas, pelos prazeres, os nossos vícios que não conseguimos lidar. E Satanás, ele usa isso porque ele sabe que o que afasta o homem de Deus é o pecado. E quando se afastamos de Deus, queridos, estamos mais perto do pecado. Então esse filho, ele continua para esse lugar distante. E lá ele gasta tudo vivendo uma vida totalmente irresponsável. Ou seja, longe do Pai, estamos no pecado. Longe do Pai não há vida. Então começamos a viver a nossa vida, porém uma vida em condição de morte, porque longe do Pai não tem vida, queridos. Então pegamos a nossa herança, aquilo que temos como objetivo, e damos Deus como morto. Porque um filho, quando pede uma herança para o pai ainda em vida, ele considera seu pai como morto. Então o que levamos como herança que nos afasta do Pai, e damos o Deus Pai como morto, queridos. E assim ele vive irresponsavelmente, e gasta tudo que ele tinha, tudo que ele tinha. E nós, querido, o que temos gastado? Os nossos anseios, gastamos os nossos dias em busca de tesouros onde a traça e a ferrugem consomem. E então se afastamos do Pai, distraídos, simplesmente vivendo a nossa vida natural. E não vemos o sobrenatural. E então se deparamos com as lutas, com as aflições. Porque aqui logo depois que ele gasta tudo, ele vive a sua vida. Ele alimenta o prazer da sua carne. Vem uma crise sobre aquele lugar, uma grande fome sobre toda a região. E ele começa a passar necessidade. Queridos, assim é nós também longe de Deus. Vivemos o pecado. Vivemos as nossas iniquidades. E então vem as crises, vem a depressão, vem as raízes de amargura, vem as aflições na alma, porque estamos longe do Pai, deixamos de lado o relacionamento com o Pai e fomos viver a nossa vida, queridos. E nos encontramos totalmente vulneráveis. Totalmente à mercê do pecado. Então ele, por viver essa vida, não tinha nada, está em crise, com seus problemas, longe de Deus. Chega diante de um empregador, do empresário daquela cidade, ele pede um trabalho. E ele vai cuidar dos porcos. Os porcos, para a época, representa impureza, algo impuro. E assim é a vida no pecado. Se tornamos escravos do pecado. E vamos cuidar das nossas próprias impurezas. Vamos cultivar os nossos prazeres, achando que isso é a solução. Mas não. Em Provérbios 12 diz, há caminho que para o homem parece certo, mas o fim dele é a morte. E então, eu fico viajando e vendo ele cuidando dos porcos ali. Ao ponto dele sentir um vazio. E desejar comer a comida daqueles porcos.
Assim é o pecado, assim é a iniquidade. Porque achamos para tampar um vazio que os nossos erros, que as nossas escolhas nos levaram, nós queremos consumir mais impurezas. E aquilo ia fazer mal, querido. Era comida de porco. Era impuro, sujo. Talvez você se encontre aqui essa noite, olhando para si e fala, cara, onde meus caminhos me levou? Onde os nossos maus caminhos nos levaram? Querido, há um vazio dentro de nós que dinheiro não vai preencher, que o sexo não vai preencher, que as drogas e o álcool não vai preencher, que os poderes não vai preencher. Somente Jesus irá preencher. Vocês estão entendendo, queridos? Vamos lá. E então ele se encontra naquela situação. E ele cai em si. E ele lembra de seu pai. Lembra que os empregados de seu pai têm comida de sobra e ele lá passando fome. Assim, querido, para os nossos dias atuais, eu vejo isso como a ação do Espírito Santo. E ele logo fala, eu pequei contra o céu e contra o meu Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Que Deus Pai, com a sua infinita misericórdia, nos envie o Espírito Santo, o único de nos convencer dos nossos pecados. E o Espírito Santo vem e fala, ei, você tem o Pai? Você tem o Pai, querido. Você está morto, mas você pode ter a vida, porque você tem o Pai. E então, queridos, somos convencidos do pecado e assumimos a nossa culpa. Ele assumiu sua culpa, querido, assuma sua culpa, assuma a sua natureza de pecador, de miserável. Assuma onde os seus maus caminhos têm os levado. E então o Espírito Santo vem. E tira as escamas dos seus olhos. E ele pode ver com os olhos espirituais. E o Espírito Santo vem e fala para ele bem assim, ei filho, você pode voltar ao Pai, mas tem um caminho. Aleluia, Jesus. Você pode voltar ao Pai, mas tem apenas um caminho. E ele fala, eu me porei de volta para o meu Pai. E o Espírito Santo, eu vou te apresentar o caminho. Esse é o caminho, Jesus. Então esse filho se depara com Jesus, querido. E ele pode olhar e perceber e dizer, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Sabe por quê, queridos? Jesus abriu mão de toda a sua glória para vir em forma humana e morrer para perdoar os nossos pecados. Mas o mais louco disso, ao terceiro dia eles chegam na tumba e ela está vazia por quê? O Rei ressuscitou, Cristo vive! E o véu é rasgado e hoje podemos encontrar o caminho de volta. Jesus está falando para mim e para você. Ei, ainda é tempo de encontrar o caminho de volta. Eu estou aqui.
foi por vocês. Então aquele filho, por olhar seu bem mais precioso, ele entra no caminho. E a cada milha andada, seus olhos que contemplavam, cobiçavam o mal, caem pelo chão. Suas mãos e seus pés que tocavam e pisavam em lugares impuros, caem pelo chão, querido. Ficam pelo caminho, porque tudo se fez novo. Ele estava morto, mas ele reviveu porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somos como um vaso na mão do olheiro. Essa caminhada é Ele nos quebrando por inteiro e nos reconstruindo de novo, assim como Ele quer. Jesus não é o meio para um fim dos nossos objetivos, querido. Jesus é o caminho de volta para o Pai. E achamos que quando encontramos Jesus, os nossos problemas acabaram. Não. As nossas lutas acabaram? Não. Mas estamos vivos. A via é dolorosa. E Jesus vem falando, ei, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. E assim, queridos, Jesus é maravilhoso. E Ele está dizendo para nós, ainda é tempo de encontrar o caminho de volta para o Pai. E isso, querido, essa mensagem tem a ver muito com a minha vida. Um dia eu pude ter um encontro com Jesus e ser abraçado. E eu pude olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu não quero somente a parte de ti que me agrada. Eu te quero por inteiro, eu quero amar o Cordeiro por inteiro. Jesus diz, é isso que você quer, cara? Eu vou te ensinar a amar como eu amo, sofrer. Eu vou te ensinar a sofrer a minha dor. Fui tomado por um arrependimento, queridos. E Jesus falando ao meu coração, você quer amar o Cordeiro por inteiro? Eu vou te ensinar. Sabe as vezes que você saía para beber escondido? Confesse para sua esposa. Eu na igreja, queridos. Mais longe do Pai. Sabe o seu vício na pornografia, casado? Confesse para sua esposa. Eu, por amor, queridos, entreguei tudo, porque eu entendi que não é sobre mim, mas é sobre o Mestre. É sobre Jesus, é sobre o caminho, é sobre a verdade e é sobre a vida. Você ama o Cordeiro por inteiro, você está no caminho. Você vai sentir a minha dor pelos perdidos. Então eu passei alguns dias, sozinho mesmo, me reunindo com os moradores de rua. E não só levando comida física e espiritual, mas sentando e comendo com eles. E ouvindo e abraçando e lembrando de Cristo. Que Ele veio para os perdidos, queridos. Ele veio para os doentes. E eu sem entender nada. Eu que sempre quis trazer para minha família
para minha esposa, para os meus 2 filhos, coisas para suprir uma necessidade. Então o Senhor fala para mim, e vou te ensinar a andar no caminho. E então, através dos meus filhos, eu pude viver uma experiência extraordinária. Quero compartilhar com vocês. E eu já tinha me arrependido já de tanta coisa. Eu falei, eita, vamos lá, é por Cristo, por amor. Um dia de noite, a gente dentro do carro, indo para casa. Eu tenho 2 filhos, tem a Alicia com 6 anos e o Augusto com 4. E o Augusto dentro do carro, papai, quero comer pizza, pizza, pizza. Meu irmão, eu sem nem R$1, cara. Eu nem compartilhei com meu pai, porque eu tinha que passar por aquilo. Era o Senhor me ensinando o caminho. Chegando em casa, eu falei, papai, não pode, filho, comprar pizza. Mas eu vou fazer um virado top para nós. Ele olhou para mim, eu não quero virado é ruim, pizza é bom. E para um pai isso aperta o coração, né? Então, querido, chegamos em casa ali, ele chorando no meu pé, eu preparando aquele arroz com ovo ali. E ele, eu não quero, virado é ruim, pizza é bom, eu quero pizza. E eu sem falar mais nada, aí chega minha filhinha, Augusto. Para de chorar, Augusto. E o dia que o papai não tiver mais dinheiro e a gente tiver que comer virado todo dia, virado é bom, porque foi Jesus que deu. E ele para de chorar e olha para mim, papai, virado é bom, né? Foi Jesus que deu. E eu chorava, querido. E o Senhor me ensinou algo. Não importa o que temos, mas importa aquele que nos deu. Um dia eu saía a hora que eu quisesse, eu comprava o que eu queria, mas não era feliz. Porque a felicidade não se resume a isso, mas se resume àquele que te deu. Eu não trocava aquele virado por nada, porque foi Jesus que me deu. Queridos, ainda é tempo de encontrar o caminho de volta para o Pai. Ainda é tempo. Estamos vivendo os dias que está chegando o fim. E Jesus quer despertar a igreja. Mas nós ainda estamos dormindo, queridos. Porque estamos olhando para nós. Porque fala, Vitor, estou no caminho, cara. Eu participo das reuniões meio de semana. Eu venho na escola bíblica, eu venho nos cultos, eu sirvo. Mas queremos manter um zelo nosso. Porque viemos para a igreja se reunir. Ouvimos boas teologias, ouvimos a verdade. Mas temos deixado Jesus para o lado de fora. Assim Jesus diz para Laodiceia: vocês têm suas riquezas. Vocês se reúnem. Vocês têm bons estudos. Mas esse zelo é somente por vocês. Porque eu estou à porta batendo da igreja. Se vocês abrirem, entrarei e cearei com vocês. Ei, queridos, vamos abrir a porta, porque Jesus está batendo. E Ele quer entrar e nos dar vida. Vida eterna. Salvação. Ele quer te perdoar, querido. Nem que para isso você tenha que confessar seus pecados. Aquele filho pródigo, ele estava sozinho. Mas quantos de nós, eu, por exemplo, decidi pegar minhas coisas, meus prazeres como herança e sacrifiquei minha família?
Quantas famílias estão perdidas porque decidiram viver os seus prazeres? Mas Jesus pode restaurar. Ainda é tempo de recomeçar. Ainda tem vida, querido, disponível para todos nós. Jesus, Ele é o caminho. E nesse caminho não vai sobrar nada de nós. Porque estamos vivendo o reino dos céus. E nesse reino somos governados por Deus, então o obedecemos. Então entregamos tudo. Morremos para nós mesmos. Por isso que o evangelho é loucura para o mundo. Para você ganhar, você tem que ganhar e conquistar. No evangelho você perde para ganhar. Aquilo que você tem como vida é uma vida em condição de morte. E se você morrer para você mesmo, você está em condição de vida. Hoje é dia de morrer para nós mesmos. E nos colocarmos, através de Cristo, em condição de vida. Vida eterna. Queridos, talvez você está olhando para si mesmo e fala, cara, eu estou morto. Meus maus caminhos me mataram. Mas Jesus diz, ainda é tempo de encontrar o caminho de volta para o Pai. E esse caminho, queridos, é uma jornada. É até que Jesus volte. É uma jornada, é uma caminhada. E então eu olho para esse pai que corre em direção do filho com os braços abertos e o beija. Como a volta de Cristo. Combatemos o bom combate, guardamos a fé. Então o caminho nos levou até o Pai. E o Pai está de braços abertos esperando. Você venceu, cara. Você viveu o caminho. Então as roupas novas, o calçado, o anel, diz respeito a uma aliança de Deus conosco, que é a vida eterna. E aí vamos celebrar, vamos festejar, porque a vida nos encontrou, Jesus nos encontrou, e hoje possamos desfrutar disso. Ah, queridos. Vou falar, para finalizar bem rapidinho aqui. A parábola continua finalizando no filho mais velho. Onde ele se ira quando seu pai mata o boi e o recebe daquele jeito. Ele fica para o lado de fora, então o pai chega para perguntar, ué filho, vamos se alegrar, seu irmão estava perdido, agora ele voltou. Ele, pai, todos esses anos te servi, você nunca me deu nem um cabrito para mim comer com meus amigos. E o pai olha, você é filho, cara, isso aqui é tudo seu. Queridos, para nós cristãos, nós nos colocamos em posição de escravo diante de Deus, porém somos filhos. Estamos aqui fazendo coisas para Deus, fazendo coisas, preciso fazer. Mas você está fazendo coisas que Deus não quer. Chegou a hora de parar, orar, se posicionar e perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Entrarmos no propósito e no plano do Senhor. Porque somos filhos.
é tudo nosso. Mas nós escolhemos ficar como escravos, fazendo algo para Deus, esperando algo em troca. Cara, fazemos porque já temos tudo. Temos tudo, precisamos de mais nada. Temos Jesus. O sacrifício já foi feito, cara. Morrer por Cristo não é um sacrifício, sim um privilégio. Por aquele que se entregou por nós. Por aquele que nos amou. E Ele nos diz, ainda é tempo de encontrar o caminho de volta. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus. Enquanto o louvor estiver ministrando, vamos abrir o nosso coração para Deus. Vamos dizer para Ele tudo, toda a nossa miséria, todos os nossos pecados. Vamos abrir o nosso coração para aquele que nos amou. O que é, querido, 80 anos nessa terra, em vista da eternidade. Entenda, o que não importa é aquilo que temos, mas sim aquele que nos deu. Se Jesus te deu, querido, é porque Ele sabe da sua necessidade. Ele te deu o necessário. E o necessário é a vida eterna. Eu quero convidar aqui o irmão João, mas a irmã Maria Helena. Eles vieram de muito longe. E eu queria que eles dessem uma palavra para a igreja. Tá? A irmã Maria Helena. Eles são pioneiros aqui da igreja, membros há muito, muito tempo. São, colunas, testemunho de Deus nessa igreja há muitos anos, Amém, irmãos? E aí eles foram embora, lá para o Nordeste. Cansaram do calor, de Rondônia. Porque para lá tem praia. Brincadeira. Eles foram pelo um propósito de Deus. A filha casou com o pastor, e o pastor pastoreia a igreja lá. E eles estão para lá. E aí eles vieram visitar Rondônia, tomar água aqui do rio de novo. Que a água do mar é salgada, Amém, Maria Helena? Vamos ouvir uma palavra pela nossa irmã. Amém. Paz do Senhor, igreja. Igreja linda. Não estou falando do templo, não. Estou falando da igreja mesmo. Vocês sabiam que vocês são resposta das nossas orações? Oh, aleluia! Eu estava ali sentado e lembrando. 1982. Acho que tem muitos de vocês aqui que não tinham nem nascido, E eu aceitei Jesus aqui nessa igreja. E desde então eu tenho servido ao Senhor aqui até o ano de 2021. E me lembro de muitas vezes que nós viemos aqui, tem alguns irmãos aqui ainda que se lembram disso, que nós chegamos aqui há alguns dias, 3 horas da tarde, e nos ajoelhávamos aqui e orávamos pela vida de vocês. E hoje eu estou vendo essa igreja cheia, linda, e eu vejo, valeu a pena. Valeu muito a pena. E eu não estou aqui mais por obediência, que eu aprendi que a obediência traz a bênção. E o Senhor nos levou daqui, porque Ele tinha um propósito. Eu não queria ir, de jeito nenhum, chorei muito, muito, porque eu não queria sair daqui. Algum de vocês não tem noção da pessoa ficar 39 anos servindo a Deus em um só lugar. E, de repente, Deus te arrancar daquele lugar. Mas Deus nos arrancou daqui porque Ele tinha um propósito. Nossa filha era missionária e ela conheceu um moço lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. E o Senhor levou ela daqui, e o coração dela ardia por missões.
E o Senhor tirou ela daqui porque Ele tinha um propósito. E depois de um ano que Ele tinha tirado ela daqui, Ele levou nós também, eu, meu esposo e a minha outra filha. E Deus tem feito coisas extraordinárias naquele lugar. E Deus tem nos usado ali pela misericórdia dEle. E o Senhor primeiro me curou, porque eu tinha muitas feridas na minha alma, Ele me curou primeiro. E agora Ele está começando, muito pouquinho a me usar, mas eu acredito que Deus vai fazer coisas extraordinárias através da minha vida ali naquele lugar. Para a honra e glória do Senhor, meu genro e a minha filha, o Senhor moveu o coração deles para abrir uma escola lá, Método Mackenzie, não sei se alguém aqui conhece. E é uma obra grande demais. E a gente olha e fala assim, Deus, por que nós fomos escolhidos para isso? Vai ser uma escola em tempo integral, das 7 horas da manhã às 17 horas. O custo de cada criança é R$ 1.500 por mês. Meu genro e minha filha foram para o Paraná para conseguir recurso com empresários lá. E nenhum dos empresários que ele conversou disse não. Inclusive, o nosso pastor que estava aqui, né, pastor Sivonei, eles foram lá, conversaram com ele conversou com a igreja, e a igreja se disponibilizou a mandar também uma quantia todo mês para ajudar. E é isso, irmãos, eu não quero tomar muito tempo. É só um pouquinho do que Deus tem feito ali naquele lugar. E eu creio que crianças vão ser impactadas, famílias vão ser impactadas através da vida daquelas crianças. E eu quero dizer para vocês que a minha casa, nós somos extensão dessa igreja ali. A nossa igreja lá não é avivamento bíblico, é a igreja missionária de Cristo. Mas é uma extensão do avivamento bíblico, tá, irmãos? Então, assim, Deus está usando a avivalista lá em Juazeiro do Norte, um lugar terrível, de muitas crenças, né? E principalmente no Padre Cícero, né? Lá tem tudo, Padre Cícero, rua, avenida, posto. Homem rico aquele, gente, tem de tudo lá esse Padre Cícero. Mas Deus está mudando a história de Juazeiro do Norte, através de vida de pessoas que estão vindo de Manaus, do Paraná, de São Paulo, de todo lugar desse Brasil. E eu quero pedir a vocês, continue orando. Ore por aquele lugar. Ore para que mais pessoas vão para lá, para que a palavra de Deus seja propagada. Porque nós já declaramos e profetizamos que aquele lugar não vai ser mais um lugar de idolatria, vai ser um lugar de pessoas que servem a Deus e andam no caminho dele. Então, nós estamos indo embora, terça-feira. Ore por nós, porque a jornada é muito grande. O trabalho do Senhor ali é muito extenso e é muito devagarzinho, irmãos, porque a gente não pode chegar lá na casa de uma pessoa que está cheia de imagem de santo na parede e falar assim, ei, você tem que jogar isso aqui fora, senão eles nunca mais deixam a gente entrar na casa deles. Então, é muito trabalho de formiguinha, mas Deus tem feito e vai continuar fazendo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe. Amém. Por favor, igreja, fique de pé. Estão lá fazendo a missão, espalhando a palavra escrita. Amém, igreja? Glória a Deus. Palavra poderosa. Que maravilha, irmã. Que você semeou lágrimas nesse altar, pedindo para que pecadores se arrependessem aqui nesse lugar.
Amém, queridos. Agora o Senhor envia vocês para semear lágrimas em Juazeiro, para que pecadores se arrependam naquele lugar. Amém? Vamos orar pelo irmão João. Cadê o irmão João? Ah, tá em casa. Está cuidando. Do irmão Jefferson. Eu ganhei o chapéu do irmão João. Está lá em casa. Eu uso ele. E sempre lembro. E foi assim, de uma maneira tão generosa que ele me deu. Você lembra, irmão Marilena? Faz encerrar, irmão, porque eu tenho que atrasar os minutinhos que eu sempre atraso, então. Mas a gente estava no último dia, eles estavam se ajeitando para ir embora, né, lá na casa deles. O irmão João, eu vi ele, o chapéu dele, ele estima muito. E ele estava com o chapéu, vem para cá, e é pastor, aqui que é as malas e tal, será que vai dar? É porque é muita mala, aí não sei o quê. Mas, irmão, isso aqui a gente já fez tudo e tal. E o chapéuzinho dele para lá e para cá. Fala, pastor, meu chapéu não, não está cabendo aqui. Mas eu vou levar. Eu não posso deixar ele para trás, porque isso ele falando comigo em off. A irmã Maria Helena lá quietinha, sentada lá. Aí falou, então tá bom, né? Os irmãos vão embora e tal. Aí o irmão, pois é, meu chapéu, não achei lugar, mas... A irmã Maria Helena, dá logo esse chapéu pro pastor, rapaz. Aí ele olhou para mim e lembrou do que a gente tinha conversado o tempo todo. Né? Então tá, pastor, presente para você. Lá é que tem chapéu. Né? Aí eu falei, não, irmão, lá vai ter muito chapéu. Eu sei que o senhor está me dando de todo o coração. Menino, a irmã Maria Helena rugiu que nem um leão, entendeu? Irmão, na hora o chapéu presente. O chapéu está lá, eu lembro de vocês. Amém, igreja? Glória a Deus. Como diz a irmã, é melhor obedecer, né, irmãos? Porque na obediência tem bênção. Glória a Deus.